Olá, boa noite. Boa noite. Como é que você está? Estou bem. Hoje vamos fazer um programa diferente. Estou aqui com o Fernando Cosi, que vai me entrevistar para vocês conhecerem um pouquinho dessa apresentadora aqui dos Alquimistas do Agora. Bom, gente, trocando de cadeira hoje, estamos aqui entrevistando Carla Ramos, uma escritora fantástica, incrível, psicóloga junguiana, especialista em marketing, escritora premiada internacionalmente na Suíça. Então, assim, não, não poderia ser uma pessoa melhor para que a gente falasse de alquimia. O Alquimistas do Agora fala para a gente transmutar as coisas. Os alquimistas, eles transmutam, eles transformam a pedra bruta em pedra polida. Então, Carla, muito boa noite, Carla. Boa noite. Faça dessa nossa noite uma pedra preciosa polida, ah, com mais belo cristal. É, é uma árdua tarefa, né? Porque os alquimistas estavam sempre no processo, né? Mas o que eu posso falar dos alquimistas do agora é que é uma proposta de que quem são os alquimistas do agora? Os alquimistas do agora somos nós. Somos nós que temos sonhos individuais, que buscamos auxiliar o coletivo com essas nossas iniciativas, né? E os alquimistas do agora, ele nasceu de uma forma muito bonita, sabe, Fernando? Eu trabalhei aqui no HC, com crianças HIV, né, aqui em Curitiba, e quando estava eu perdi uma paciente assim, e daí eu olhei na janela e estava o sol se pondo assim, final da tarde, e era uma janela gradeada, porque o terceiro andar aqui do HC, as pessoas se suicidavam, então eles gradearam a janela. E eu olhei para aquele sol se pondo, eu falei: "Puxa Deus, como eu queria muito ter oportunidade de ajudar, fazer minha parcela de responsabilidade no grande todo, para que as pessoas não chegassem num estado tão assim, degenerativo humano, né, como a doença". E eu joguei esse desejo para o universo, né? E esse desejo, e quando a gente tem alguma coisa assim que a gente deseja muito do coração, as coisas elas acontecem, porque daí é aquela ideia, né, de que as coisas conspiram a nosso favor, né? Aí 2 anos atrás, 2 anos depois, né, eu tinha até esquecido desse meu desejo. Aí eu fui morar em Florianópolis e fui convidada para ser entrevistada num programa. Na época, eu desenvolvia um projeto que se chamava Roda das Deusas, em busca da essência do feminino, que era um grupo de mulheres para trabalhar com a questão do feminino sagrado. Agora, em 2025, está bem em voga tudo isso, né? Mas era 2006. O pessoal não falava ainda disso, né? Do feminino sagrado. E eu fui fazer essa entrevista. E quando eu fui fazer essa entrevista no programa, eu falei assim, como eu tô falando com você, empolgada, né? E a menina que estava me entrevistando,
ela não perguntava nada, então ficou tipo um monólogo, né. Aí eu falei para ela, disse assim: "Vamos fazer uma pauta?" Você que é acadêmico, né, jornalismo, você sabe bem o que que é pauta, né. Mas a minha Sim. entrevistadora lá não sabia. Daí ela me falou assim: que é isso?" Eu falei: "Não, vamos pôr as perguntas que você quer, né, perguntar para mim a respeito desse assunto, e daí a gente faz um diálogo, né, não é um monólogo apenas". E ela ela fez a eu fiz, na verdade, no intervalo, né, eu peguei um bloquinho que eu sempre levo na bolsa, escrevi, assim, para ela: que você quer me perguntar?", né, as perguntas para ela, e falei: "Olha, se você tem o cabelo comprido, então faz assim, joga teu cabelo para cima da perna, e a câmera que está te pegando é uma câmera que faz plano americano, ela não vai pegar o que você está no colo. Então, quando você quer perguntar, você põe a mão assim na cabeça e olha para baixo. Daí você vê a pergunta". E daí eu expliquei para ela, né. Aí eu não tinha visto que no piso de cima, tinha tipo um aquário de vidro e estava a diretora do programa lá assistindo. E e eu não entendi muito bem o porquê. Daí no na semana seguinte me ligaram, né: "Ah, você que é Carla Ramos?" Eu digo: "Sou". "A gente quer te fazer um convite". Eu digo: "Tá bom, vocês querem uma outra entrevista? Que assunto que vocês querem, né?". Aí ela falou: "Não, a gente quer te fazer um convite, você não quer apresentar o programa?". Eu falei: "Como assim? Como apresentar o programa?". "Não, é que você tem o perfil que a gente está buscando". Assim, poxa, eu sou uma psicóloga, né, como que eu vou fazer isso? Aí eu voltei para o meio acadêmico, né, fiz matérias de jornalismo, e quando eu fiz matérias do jornalismo, eu aceitei a proposta e comecei a desenvolver o Saúde com Vida. E o Saúde com Vida era aquela pergunta assim, o porquê se espera a doença para pensar em saúde? Então, o que eu, você, né, quem está nos assistindo pode fazer no aqui e agora, para que a gente não necessariamente chegue num estágio de doença, né. E daí esse programa eu apresentei de 2006 até a pandemia. Daí no período da pandemia, eu fui convidada pelo Instituto Brasil-Suíça, para apresentar o Alquimia da Vida, que daí era a proposta, o que que os conhecimentos milenares pode nos auxiliar para a gente ter a manutenção da nossa saúde nesse período da pandemia. Daí já era uma outra proposta. E Carla, pós-pandemia, surgiu os alquimistas ah, da Globo. a Joyce, Levanta um ela pouquinho tá o te, volume. Ai, muito obrigada. a, a Joyce, ela tá perguntando o seguinte: Poxa, que legal. Carla, você também Só levanta o é volume. escritora? Uhum. Tá no máximo. A Joyce está perguntando, Carla, você também é escritora? Sim, eu também sou escritora, porque daí o que que aconteceu? Quando eu comecei a desenvolver esse projeto, eu tive a oportunidade, de fazer marketing e propaganda. Daí eu migrei do jornalismo para o marketing e propaganda. E daí no marketing e propaganda, eu tive que escrever a respeito da proposta, fazer uma proposta escrita para lá bater porta em porta com a minha pastinha para buscar parceria para que o programa existisse, né. Então, eu já vinha escrevendo poesia, daí eu passei a escrever essa parte, mais ligado a marketing de conteúdo, né. A Cacá Souza, ela está perguntando, você é mística? Sou, porque na verdade eu acredito assim,
que, na verdade, eu sou mestre reikiana, né? Que foi algo que eu desenvolvi na época que eu estava atendendo as crianças HIV lá no hospital de clínicas, né, de Curitiba. E daí o que que aconteceu? Como eu não tinha muito o que que eu poderia fazer com as crianças, além de ludoterapia, eu entrava na luz do reiki e eu aplicava energia nelas. E foi muito interessante, porque daí esse setor me chamou depois para fazer o setor do HIV adultos e depois dos pacientes terminais, né? Aí eu continuei trabalhando com a parte da luz do reiki, então realmente eu sou mística, né? E a Monique está falando, poxa, que legal, a Carla é jornalista também. Carla, a gente não quer ah, fazer fofoca nem nada, mas quem que é a Carla por detrás das câmeras? Quem que é a Carla no dia a dia? Olha, gostei da pergunta. Eu, na verdade, sou uma pessoa que acredito muito no ser humano, né? Muitas vezes me perco de acreditar demais, né? Mas sou uma pessoa extremamente eh, maravilhada com as coisas que acontecem no dia a dia. É aquela coisa assim, ter o olhar de maravilhamento de criança no cotidiano, né? E eu acredito bastante no ser humano e nas coisas assim que a gente tem de talento, né? Porque a gente é multi talentoso, né? A gente faz muitas coisas. Então, o que que você pode vir a contribuir para a gente co-criar um mundo melhor, né? Todo mundo faz parte de uma pecinha de quebra-cabeça nesse grande mosaico divino, né? Aí, no momento que a gente está fazendo algo que realmente a gente acredita e por a gente acreditar, mobiliza outras pessoas no nosso redor e surge pessoas para nos ajudar a essa proposta, eu falo que isso tem muito a ver, porque todos nós somos alquimistas agora, né? Carla, Oi. ah, a gente sabe que você é filha, que você é mãe duas vezes. Como é que é? Como é que é ser mãe duas vezes? Mãe de pet e mãe. Como é que é esse dia a dia de dupla maternidade? Eu tenho uma filha, né? E é muito interessante, assim, porque a minha filha, ela me traz muitos questionamentos, assim, porque eu acredito que a gente renasce muito no movimento de ser mãe, né? Que é é uma dessa roda das deusas, né? A Deméter, né? Que é a maternidade. E ela me traz desafios e me desafia a sempre estar pensando algo do aqui e agora, né? E eu também tenho uma gatinha que eu tô me dedicando o máximo para ela, assim, que ela saiu há pouco do internamento, né? Mas a gente sente o mesmo amor e carinho, assim, sabe? É muito gostoso ser mãe duas vezes. Ah, o que que a Carla mãe diria para as mulheres que se perguntam: olha, no mundo de hoje, será que vale a pena ter filhos? As coisas estão tão difíceis.
a realidade aí é tão complicada nas ruas. Será que vale a pena ser mãe? O que a Carla mãe diria para essas mulheres? Olha, eu particularmente acredito que vale super a pena ser mãe, porque a gente está gerando, nutrindo, fazendo crescer um outro serzinho que quando é criança a gente está a todo momento vendo o desenvolvimento, né? E quando se torna adolescente, adulto, daí já é uma questão é, muito interessante porque a gente, como mãe, revive as fases que a criança tá. Então, se tá adolescente, a gente revive nossa adolescência, né? Os conflitos, as questões, as buscas, né? Se tá jovem adulto, a gente revive essa fase da gente de jovem adulto, entrando no mercado de trabalho, querendo se confirmar profissionalmente, né? Isso é bem interessante, assim, né? Eu já escrevi um, um trabalho que se chamava assim, a Lua Alquímica entre a Reflexão e a Loucura, que foi com a proposta do feminino. Então, como que era, Fernando? A Lua Alquímica é o símbolo da mulher no feminino, né? E qual é o limiar que a gente tem de ser lunar, de ser feminina e do ser lunático de se perder nesse mundo de devaneios que a Lua nos propõe, né? Ficar no mundo da Lua. Então eu fiz esses dois e é algo que futuramente eu venho a publicar, porque eu acho que é um estudo atual, assim. Você falou que o ser mãe faz com que você reviva fases da sua vida. Sim. A gente poderia dizer que os filhos são nossos, poderiam ser nossos professores? Claro, porque na verdade a gente é um aprendiz na vida, né? A gente está nesse processo de aprendizagem constante, né? E daí os nossos mestres passam a ser nossos filhos, passam a ser nossos pets, passam a ser os símbolos que você encontra no teu dia a dia, né? Porque a vida em si é simbólica, a vida em si, ela é cheia de energia, ela tá a todo momento, a vida nos conversa e mostra o nosso caminho através dos símbolos, né? Resta a nós utilizar a intuição, utilizar essa vozinha interna para a gente entender quais são as nossas trajetórias, né? O que que a Carla ah, de hoje diria para Carla de 28 anos atrás, 30 anos atrás, quando gestou a sua filha? Olha, eu acredito que falaria muito da questão de acreditar, né, em si, de sempre estar nesse movimento de que as coisas vão dar certo de algum jeito, né? Se elas não se ajeitaram e não chegaram a acontecer ainda, é que não chegou o final de tudo, né? E eu sempre fui extremamente sonhadora, assim. Eu sempre quis ser mãe, sempre tive esse desejo. E foi uma coisa assim que aconteceu, foi super gratificante. E eu acredito que além da maternidade, tem outras facetas e outras polaridades também do feminino, né? O feminino, ela pode se colocar através da maternidade, ou ela pode se colocar através de uma vivência é, de uma deusa Afrodite, né?
Porque a deusa Afrodite, ela é uma deusa que ela tá muito bem sozinha e muito bem acompanhada, né? Ela tá sempre em dois aspectos, assim. A Júlia perguntou algo aqui, a Fernando. A Júlia Barbosa está perguntando: qual projeto você ainda não realizou e sonha em realizar? Ah, Júlia, eu sonho em ter alguma, digamos, escola, né? Mas agora a gente pode pensar numa escola virtual, assim, numa escola virtual para fazer multiplicadores dos alquimistas do agora, sabe? Que outras pessoas também possam ter essa metodologia para a gente fazer um grande grupo, uma grande rede de ajuda mútua. Eu acredito muito nisso, na rede e nas pessoas se ajudando, né? Porque a proposta dos alquimistas agora são projetos sociais e ONGs, né? E se a gente tivesse um grupo de ONGs e de vários projetos sociais que possam se contribuir, é. Ah, obrigada, Olha, Júlia. Obrigada. olha, pessoal, esses são dirigentes de ONGs, projetos sociais e ou afins. Pessoal, vamos entrar em contato com a Carla, porque assim, o Alquimistas do Agora, a função dele é trazer visibilidade para as ONGs, para aqueles projetos sociais que não têm tanta visibilidade assim, para que eles possam Sim, ser, para que eles sejam multiplicadores multiplicadores e transformadores de realidade, como por exemplo o programa que ela entrevistou por último, Menos Pausa, isso. por exemplo, tá? Ah, então, assim, pessoal, entre em contato com ela, procurem a Carla, vocês vão estar transformando vidas. Eu acho muito bacana essa proposta da Carla, essa ideia dela. E uma coisa que eu queria entender, Carla, Sim, Alquimistas do Agora, ela também é um nome contraditório, porque a alquimia, ela não é algo imediático. A alquimia é um processo de transformação que demanda um tempo. Então eu queria entender essa 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 urgência que você traz. ah, obrigada, Cláudia. Na Peraí, a verdade, Cláudio tá fazendo uma colocação. Peraí. Carla, você tem um bom coração. obrigada. A Júlia está dizendo que bacana, te desejo sucesso. Mas vamos Obrigada, àquilo Júlia. Todos nós, né? que eu te perguntei. Dos Ah, alquimistas, né? isso. Você diz que, olha, eu preciso transformar, precisamos de tempo para isso. E ao mesmo tempo você fala, não, vamos fazer isso imediatamente. Então eu queria Certo. entender o É, dicotomia. Fernando, é bem interessante você me perguntar disso, porque olha só que coisa louca que aconteceu na minha vida, né? As coisas doidas que acontecem. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Saúde como Vida, Os Alquimistas do Agora. E um tarólogo viu meu canal e me chamou para uma entrevista. E a primeira coisa que ele perguntou, ele disse assim:
Os alquimistas do agora é uma instituição esotérica. Ele tinha que ter me perguntado antes o que que era, né? Ele, não, então o que que é? Eu digo assim, os alquimistas do agora somos nós. Ele ficou tão sem graça, tadinho, porque ele queria que eu contasse N coisas, fórmulas, secretas. Não, ele perguntou se era uma instituição secreta, olha só. Aí eu falei, não, os alquimistas agora somos nós. Por que isso? Porque os alquimistas, eles conseguiam criar as coisas a partir de matérias brutas. E o que que a gente faz na vida da gente? A gente cria grandes ideias a partir de coisas que ninguém leva quase em consideração. E o processo da alquimia, na verdade, eu utilizei muito a proposta do Jung, né? Porque o Jung, o psicólogo suíço, Carl Gustav Jung, ele fala que a alquimia, metaforicamente, é uma questão da forma que a gente lida com o nosso inconsciente. Então, a gente está sempre produzindo e trazendo coisas novas, emergindo no nosso inconsciente, né? Através de imagens, porque o nosso inconsciente são várias imagens. E na hora que você passa para a consciência, é que você consegue ter a interpretação dessas imagens com o teu interesse, como um sonho, né? Então, o que que acontece? A gente está sempre fazendo esse movimento de alquimizar internamente, né? E a alquimia, ela é uma espécie de um imã. Na medida que você vai começando, à medida que você vai mobilizando algo internamente de você, parece que você começa a emitir para fora. E as pessoas em volta de você começam a mobilizar com o que você está sendo mobilizado, né? É como se Carla, jogasse uma pedrinha no lago e o lago fosse passando círculos, aumentando, 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 aumentando a ressonância até chegar num grande círculo. E esse grande círculo somos nós. Nós somos os alquimistas do agora. o Matheus está fazendo duas colocações para você. Primeira, Tá joia? você apoia os projetos de causas sociais. Qual o maior desafio? É a pergunta dele. E a colocação é: pensa na ideia de fazer dos alquimistas do agora uma instituição. Olha, seria ótimo o Instituto Alquimistas do Agora, para poder fazer essa rede de mobilizar projetos sociais, né? Porque o grande problema que existe dos projetos sociais é que eles ficam muito fechados, herméticos, e eles não são propagados, auxiliados no sentido de ampliar as pessoas que podem vir ajudar, né? Ah, que legal, obrigada, inventor de desenhos. É interessante a proposta, e é uma proposta que todo mundo pode ajudar, né? Porque daí eu pergunto para vocês, no que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar um mundo melhor? Tem algo que pode vir ajudar, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua forma de ser, né? O Fernando, eu acredito que saiu porque o shopping fecha às 22 horas. Mas a gente pode continuar o bate-papo aqui. Então, o que que vocês têm assim para me perguntar? Eu tô aberta a perguntas. E as coisas assim, elas foram acontecendo. E daí, nessa entrevista aí desse tarólogo, ele perguntou assim:
E aí não é uma instituição secreta que não se pode falar. Claro que se pode falar, não tem secreto. Todo mundo tem que mobilizar algo do seu ser, né? Oi, Fernando. Ou eu caí, Ah, seja bem-vindo. viu, gente? Daqui a pouco eu vou ter que sair por causa do horário do shopping. Ah, sim, eu já avisei para eles. Tá. Porque o segurança já veio aqui até me cobrar aqui. Você quer que eu continue conversando, daí depois você paga e depois volta? Sim, sim, porque eu vou ter que. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que Tá. sair. Em casa, eu entro de novo. E retomo. Eu acho que não vai dar tempo, mas tranquilo. Dá sim, dá sim. Tem meia hora de programa ainda. Mas já são Dá vinte sim. e uma e 45. Então, eu saio agora, vou para casa, chego em casa e retomo. Minha sugestão é você usar Dá um tempo, teletransportador dá tempo, dá tempo. do Se eu fizer esporte. isso agora, dá tempo. Até daqui a pouco. Até. Então, gente, seria essa ideia que eu queria passar para vocês, né? Daí, ao invés de vir aqui e ficar falando as coisas feito um monólogo, né? Eu tive a ideia de convidar o Fernando para me entrevistar e para vocês conhecerem um pouquinho de mim, né? E a parte de escrever é algo que eu gosto muito, né? Porque aos 8 anos de idade, os alquimistas agora pode ser visto como um projeto amplo que mobiliza a conexão entre a essência da pessoa e sua existência. Ai, que lindo, é verdade. Essência da pessoa e sua existência. É a essência, o que a pessoa é e como ela se coloca no mundo, né? Porque na forma que ela se coloca no mundo é a questão do que ela faz a diferença para nos ajudar a cocriar um mundo melhor, né? E antes eu pensava assim, cocriar um mundo pós-pandemia, porque tinha aquela ideia de que, meu Deus, o que que irá acontecer na pandemia, né? E eu sempre falava assim, gente, na pandemia, o que vai acontecer é que todo mundo vai se reerguer buscando a sustentabilidade humana. Daí eu achava que era louca. Como assim? O que é isso? Não, porque na verdade todo mundo vai ajudar todo mundo vai dar as mãos, a gente vai fazer uma grande rede de apoio, né? E, então eu sempre falei isso durante a pandemia. Então as pessoas que conviviam comigo achavam estranho, porque estava acontecendo um horror lá fora, né? E eu sempre com essa crença que todo mundo vai se reerguer com a sustentabilidade humana, né? E a gente está na fase do ESG, né? Que é a parte do desenvolvimento ambiental, social e governamental. A sustentabilidade humana é um degrauzinho a mais, né? Que a gente tem que buscar. E sem dúvida a pandemia foi uma lição de vida para todos nós, porque a gente viu que a gente não é uma ilha, a gente não consegue viver solitário e preso no seu próprio cantinho. Não, você precisa muito ter essa interação humana, né? O calor humano, as trocas humanas, tudo isso fez muita falta na pandemia. A vantagem foi que a gente começou a aprender a ter calor humano de forma online, que era uma coisa que antes era muito cindido, assim, né? O que é humano e o que é tecnológico. Daí na pandemia houve uma mescla. A gente conseguiu conversar com as pessoas e estar convivendo com as pessoas de forma online
e não deixou de ser uma coisa fria e tecnológica, né? Porque deu ser que o tecnológico não ficou algo só frio, né? Ele passou a ter calor humano também. E até agora, nós, pós-pandêmicos, estamos utilizando o online para estar lidando com as relações humanas, né? Verdade, serviu uma grande reflexão também, porque foi impressionante. A gente saiu do movimento de solidão para solitude. A gente deixou de estar sozinho para aprender a gostar de estar conosco, o que muitas vezes foi um grande desafio, né? Porque a gente tem partezinhas nossas assim que não são tão utilizadas diariamente, e muitas vezes a gente é, deixa de cantinho, né? De- de- não lida tanto com aquilo. E no final, na pandemia, tudo veio à tona, né? E daí, falando dessa entrevista que eu fiz com o tarólogo, foi muito legal, assim, porque daí ele falou assim, é, mas como você conseguiu visualizar o que ia acontecer? Eu falei, olha, teve um dia que eu estava dormindo e eu, assim, acho que acordei ou não acordei, e eu via pessoas em sacos pretos, né? Assim, não era uma pessoa no saco preto, eram várias pessoas em vários locais. Aí eu falei assim: puxa, eu tenho que fazer alguma coisa para evitar que aconteça isso com as pessoas. Aí, daí ele falou assim: deve ter sido essa sua instituição secreta, não sei. Eu digo: não, foi um sonho que eu tive, que eu quis fazer diferente, assim. Ah, vou te mandar a entrevista do tarólogo, foi bem engraçado, assim. Ele esperou que eu falasse uau, 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 e no final eu falei coisas assim super humanas, né? Foi bem interessante. E foi um desafio mesmo, assim, porque muitas coisas as pessoas elas colocam de uma forma tão distante da gente, e na verdade as coisas elas não são tão distantes, elas refletem o nosso interno, né? Nós somos um pedacinho desse macrocosmos, né? A gente é um pequeno cosmos vivendo num grande cosmos, né? Que é o macrocosmos. Ai, obrigada, Bruna. Então, eu achei tão divertido porque ele falava coisas assim, uau, 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 e eu falava, não, é tão simples, né? Foi bem, foi bem interessante, assim. Então eu entendi que alquimistas do agora, ele tem uma conotação mais mística, mas eu utilizo a ideia do Jung. Na verdade, a gente é energia em relação com outro ser também tendo vida, sendo energético. Então, esse movimento de energia com energia mexe no âmbito espiritual, é a nossa espiritualidade, né? E a nossa espiritualidade nada mais é do que a gente cultivar esse lado de amor ao próximo. Então, eu acho que a religião se une com o misticismo, que se une com o espiritualismo, fica tudo junto, porque no momento que você consegue sair do teu ego, das coisas que você quer e que você acredita ser, e passar a ter a empatia pelo outro e buscar ajudar o amor ao próximo, né? Você consegue. Se você pensar que no momento que você está no ego, o que eu quero, o que eu sou, o que eu faço, eu aconteço, você é uma pedrinha de gelo, com o calor humano, esse pedra de gelo se derrete e se torna o quê? Água. E água é o que todos nós somos compostos. Então, todos nós somos compostos da mesma, do mesmo material que é composto o universo,
que é composto a nossa composição do organismo, que é 80% água, né? Então, o que é o diferente no outro? O diferente no outro é o que o outro pode vir a contribuir com o coletivo. Isso é o diferencial em cada um de nós. É que partezinha do quebra-cabeça que a gente vai contribuir para formar um grande mosaico divino, né? Porque no momento que a gente é alquimistas do agora, a gente está sendo um instrumento de Deus no plano material. A gente está ajudando ele co-criar coisas para o coletivo. Então, isso eu acho muito bonito. E isso eu acho uma grande responsabilidade que todo mundo tem, né? De ajudar o todo, né? E, e muitas vezes esse ajudar o todo é você ter uma ideia individual, mas que contribua para um grande número de pessoas. E essa ideia não passa a ser só sua, né? Passa a ser nossa. Então é essa proposta que eu quero com os alquimistas do agora. A gente tem 5 minutos, podem me perguntar mais coisas. Esses 5 minutos vamos fazer assim: cada um coloca no que faz de diferente para co-criar um mundo melhor. Você gosta, Lu? Verdade. A presença virtual acontece independente da distância. Numa experiência coletiva através da tela, pode haver acolhimento, empatia, sem dúvida. Sem dúvida. Porque daí, na verdade, na hora que você está ouvindo a vida do outro, o sonho do outro, mobiliza algo dentro de você que traz a identificação com esse outro. Então, abaixa a tua guarda no sentido de que nada me pega. E a vulnerabilidade humana faz com que você tenha empatia com aquele outro ser que está falando algo que tem a ver com você, porque você é um ser humano igual. E a presença virtual, como eu falei anteriormente, ela deixou de ser fria para ter o calor humano. E eu acredito muito que acolhimento e empatia a gente pode ter tanto no virtual quanto no presencial, porque é, na verdade, a intenção que você coloca no propósito. Quem mais? Quem mais vai me falar o que pode contribuir com o grande todo? Porque cada um é uma peça rara, né? É um cristalzinho desse grande mosaico divino, né? Então, o quanto a gente é, tem que reverenciar, né, o todo que nos permitiu sermos nós, né? E de que forma que a gente faz essa parcela de contribuição. Verdade, Cláudio. Cada um pode contribuir de alguma forma. Se uma pessoa dança, tipo a Lu Malon dança, ela escreve, né? Então são formas lindas que ela pode contribuir com todos nós. E eu chamo muito de parcela de responsabilidade do grande todo. Então nós estamos 21h59.
Eu acredito que o Fernando não vai conseguir chegar em casa se não for o seu teletransportador da Jornada das Estrelas, né? Que tinha do Spock. Então a gente vai falar alguma coisa para mim, ou a gente já finaliza como que. Então, a mensagem que eu deixo para todos vocês é: acreditem no potencial de vocês, porque no momento que a gente tem a fé, a gente lança uma semente. E a gente lança uma semente num terreno fértil, essa nossa semente cultiva e cresce e acontece. É verdade, Cláudio. Ou senão ele ia ter aquele aparelhinho do Spock. Ai, obrigada, Corina. Na verdade, eu queria é, conversar com vocês assim no sentido é, de quem que está quem que tá por trás dessa proposta dos alquimistas agora, que vocês veem às 21 horas em todas as sextas-feiras, né? E queria explicar para vocês o porquê que eu busco essa parte das ações sociais e das ONGs, né? Esse é esse é o meu desejo. E a mensagem que eu deixo para vocês é: tenham fé, porque a fé é a gente acreditar que as coisas aconteceram sem necessariamente a gente ver antes, né? A gente apenas vai com o coração, né? E a coragem é o agir do coração. Então, cada vez que a gente tem coragem para iniciar algo, coragem para fazer uma trajetória, né? É esse agir do coração que se coloca à frente da nossa vida, né? Então, sigam seus sonhos com fé, no sentido de gratidão, Cláudio. Com fé, no sentido de achar, ver que já aconteceu sem necessariamente ter acontecido, não ter visto ainda, e com coragem, que é a vozinha, quando a gente silencia a cabeça, a gente ouve o nosso coração e começa a agir conforme o nosso coração. Então, essa mensagem eu deixo com vocês. Fé e coragem em nossa vida, para que a gente torne cada vez mais alquimistas do agora, fazendo a nossa parcela de contribuição no grande todo. E gratidão a todos e até nosso próximo programa.